Saúdo a todos com a paz do Senhor. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos a mais um nosso encontro com a palavra. Queridos irmãos, eu de antemão gostaria de agradecer a Deus por esse projeto, por esse trabalho. Tem sido um grande crescimento para mim, um grande aprendizado, a preparação desse projeto, dessa nossa reflexão, desse nosso encontro com a palavra de Deus. E gostaria de agradecer aos irmãos também que participam. Espero que também esteja sendo de grande edificação para vocês. Amém, meu irmão? Bom, vamos iniciar com uma oração. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos auxilie nessa reflexão, com o tema de hoje, no entendimento, na compreensão, que possamos realmente nos concentrar nesses próximos minutos. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, diante de Ti neste momento nos apresentamos, Senhor, para pedir que nos auxilie nesta palavra de hoje à noite, Senhor. Precisamos do seu entendimento, precisamos do seu auxílio, precisamos que o Senhor ilumine o coração de cada um que estará presente, participando nesta transmissão, Senhor. Porque dependemos de Ti, queremos muito mais de Ti. Por isso, lhe pedimos, Senhor, que neste momento ajude-nos na compreensão, na percepção, numa reflexão profunda, Senhor, da sua palavra. É o que nós lhe pedimos neste momento e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos começar com os nossos avisos, como sempre, e hoje nós teremos um destaque especial nesse primeiro nosso aviso, que é o de congregarmos. Nós sempre lembramos da importância, da necessidade de congregarmos, de estarmos com nossos pés na casa de Deus. Por isso nós vamos destacar hoje, porque no domingo passado, na nossa congregação, na nossa igreja aqui em Antuérpia, nós tivemos um culto denominado culto de missões, na liderança do nosso pastor, e nós tivemos não somente a igreja, a casa do Senhor cheia, mas tivemos muito mais do que isso. Algo maravilhoso aconteceu. Nós tivemos, além da igreja estar cheia, nós tivemos também o Espírito Santo se manifestando de uma maneira tremenda. Ou seja, aquela casa de oração de Deus ficou cheia do Espírito Santo e foi muito nítido o que a gente sentiu, o que a gente viu. A gente podia perceber nas pessoas, na face das pessoas, no olhar delas, no sorriso, no aperto de mão, no abraço que cada um estava dando ao outro. Nós podíamos sentir a presença do Espírito Santo em cada um. Com certeza, as pessoas que estiveram lá não saíram da mesma maneira que entraram. Com certeza, elas levaram algo mais para os seus lares, para a sua semana, para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Então, mais uma vez, irmão, por isso nós lembramos, é importante, é fundamental que se congregue. É maravilhoso o que aconteceu lá. Sendo assim, não percam esta oportunidade que acontece sempre na casa de Deus, que é a presença do Espírito Santo manifestada desta maneira para diversas pessoas. Sendo assim, congregue, irmão, vai visitar, volte para o caminho de Deus. Nós temos tanta coisa para buscar lá, além dessa unção maravilhosa do Espírito Santo. Temos aprendizado da palavra de Deus. Amém? Sendo assim, recado dado. Vamos lembrar também aos nossos irmãos que quiserem fazer comentários, sugestões, críticas. Fiquem à vontade, por favor. Questionamentos também. Amém? Nós temos um outro aviso também, que é o nosso projeto, A Palavra em Seu Lar, que são as visitas nos lares. Irmãos, mais uma vez, nós nos colocamos à disposição de vocês. Seja quem for, quem desejar uma reunião familiar ou um grupo de amigos, não se acanhe em contactar-nos. A nossa irmã vai colocar o número de contato aqui
para ser agendado, marcar, quem quiser fique à vontade. Isso para o entorno de Antuérpia, como também para o entorno de Bruxelas, através da nossa congregação na liderança do pastor José e sua esposa missionária Sônia. Então, não se acanhe. Vejam bem, meus irmãos, Jesus bate a porta. Abram suas portas para Jesus, abram seus corações para a palavra de Deus. Amém? Sendo assim, nós vamos para o nosso... sim, lembrando, aqueles que desejarem colocar seus nomes para a oração, com as intenções, os motivos, se quiserem, no final nós iremos orar para a finalização do nosso encontro e iremos incluir os nomes e as intenções nessa oração. Amém, meus irmãos? Sendo assim, nós vamos para o nosso tema, mas antes nós vamos para a nossa frase da noite, que diz o seguinte: muitas vezes dependemos de uma libertação para recebermos a cura. Sermos libertos em Cristo nos cura da dor eterna. Amém, meus irmãos? Sendo assim, vamos para o nosso tema, que é libertos para sermos curados. Esse é o tema de hoje. Nós vamos falar de cura e da necessidade, da importância de ela andar junto com libertação. Não adianta estar, muitas das vezes, buscando cura e deixando a libertação para trás. É necessário que elas caminhem juntas. Nós sabemos que a humanidade, desde sempre, busca soluções, busca curas. Sempre foi assim. E graças a Deus, hoje em dia, devido à tecnologia, o avanço da medicina, da ciência, nós temos tido muitos bons resultados em relação a tratamentos, a cura de algumas doenças, a medicamentos, não é mesmo? Graças a Deus que deu a inteligência ao homem para criar tudo isso. Porque imaginem só, hoje em dia nós somos cerca de aproximadamente quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagine se não houvesse todo esse avanço permitido por Deus, como seria o caos de doença espalhada no mundo inteiro. Se nós ainda tivéssemos uma ciência, uma medicina de 150, 200 anos atrás, ou da época medieval, que se tratava a febre apenas com uma compressa de água fria ou alguma planta e nada mais, era a única coisa que se tinha. Imagine o caos, um mundo com 8 bilhões de pessoas. Porque através da ciência nós sabemos que muitas doenças foram erradicadas, muitas vacinas foram criadas, muita medicação. Então, a gente agradece sim a Deus por tudo isso. Só que é o seguinte, meus irmãos, a pessoa que não crê, a pessoa que não crê em Deus, não crê no poder divino, ele normalmente só conta para uma cura, para uma melhora da sua saúde, ele conta com a medicina, com o avanço. É a única esperança dele. Ou então com a sorte, não é mesmo? Mas nós, cristãos, nós crentes, nós que seguimos, que decidimos seguir Jesus, que decidimos conhecer a palavra de Deus e obedecer os mandamentos de Deus, nós temos algo mais para crer. Nós temos uma esperança a mais, que é quando buscamos, através da oração, através das bênçãos que buscamos, a cura através de Deus, de Jesus Cristo. Nós temos essa opção. E nós sabemos que funciona. E nós devemos buscar sim. É um direito nosso que Deus nos dá de buscar, de pedir, de clamar. Porém, nem sempre somos atendidos naquele pedido específico. Nós vamos aprender também que quando Deus não atende um pedido específico, ele vê a sua sinceridade, o seu coração quebrantado, pode ficar certo que ele está agindo em outra área na sua vida. Ele está curando outra coisa mais importante, algo que é mais importante para a sua salvação. Ele está curando algo na sua alma, no seu espírito, no seu caráter. Então, independente
Se você é atendido num clamor, num pedido para uma cura ou para qualquer coisa relacionada à saúde, entregue na mão de Deus, porque Ele estará fazendo o melhor para você. Amém, meus irmãos? Sendo assim, nós vamos ver hoje, através de alguns versículos, palavras do próprio Jesus em relação à cura, à libertação. Nós vamos ver a necessidade da busca da cura caminhar junto com a busca da libertação. Nós precisamos também ser livres para evitar muitos tipos de males nas nossas vidas. Amém? Sendo assim, vamos ao nosso primeiro versículo. Mateus capítulo 4, versículo 23, 24. Mateus capítulo 4, 23, 24. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nós vemos que o início do ministério de Jesus Cristo foi assim. Foi o quê? Anunciando o evangelho, ensinando o evangelho do reino, falando sobre o reino de Deus, falando de vida eterna. Esse era o objetivo de Jesus quando ele inicia o seu ministério. Nós sabemos que mais para o final ele tinha outro objetivo, em salvar-nos. Mas o início do ministério de Jesus era o quê? Ensinar, evangelizar, pregar e dar testemunho de tudo que ele ensinava. Dar testemunho do amor de Deus. Dar testemunho da misericórdia de Deus. E foi isso que ele veio fazendo. A prioridade de Jesus era falar do evangelho, era falar da vida eterna, porque isso era o que se priorizava para ele. Isso é o que importava realmente, que as pessoas tomassem conhecimento do evangelho, da palavra de Deus. Na sequência, ele começa também a curar pessoas, enfermidades, moléstias de muitas pessoas, porque se fazia necessário demonstrar o poder de Deus, a misericórdia de Deus. E assim ele o fazia também para cumprir o que já estava escrito, o que foi dito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53, quando fala da vinda do Messias e do que ele iria fazer. Então se cumpriu o que tinha sido profetizado há muitos anos atrás. Continuando. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Sendo assim, o objetivo estava sendo alcançado. A sua fama estava espalhando porque era o anúncio do evangelho que estava sendo espalhado. E pessoas traziam mais outras pessoas atormentadas, doentes, enfermas, para serem curadas. Aí a gente vê que quando Jesus começa a curar, a cura não se dava somente num problema físico, numa enfermidade física. Jesus também curava o que era da mente, o que era do espírito, como através dos atormentados, endemoniados, lunáticos. Porque nós sabemos que existem as doenças do corpo e existem doenças que têm origem na mente. Problemas psicológicos, não é mesmo? Nós sabemos que as pessoas, por muitas vezes, começam a ter problemas emocionais que afetam a sua saúde, que chegam a provocar a depressão, que é um problema psicológico muito grave, e outras doenças que têm origem no seu emocional, no psicológico, através da mente. São doenças chamadas psicossomáticas. Elas têm origem na mente e começam a afetar o seu corpo. Uma pessoa que se estressa muito, ela tem o risco de quê? Futuramente ter um AVC. Uma pessoa que se estressa muito, ela tem o risco de ter um problema de coração. Então tem muita coisa que vem pela mente. E tem as próprias enfermidades que vêm do próprio mal.
é que quando a gente abre brecha para o mal, ele se encaixa também através de sentimentos ruins que te provocam enfermidade. Por exemplo, uma pessoa que começa a despertar por um sentimento de ambição desenfreada, ela começa a ficar doente, ela fica egoísta. A ambição chega a tal ponto que ela é capaz de cometer qualquer coisa. Isso são doenças mentais provocadas ou pelo próprio mal ou pela ambição da pessoa. Então Jesus também curava esse tipo de problema, esse tipo de enfermidade. Seguindo, em Mateus ainda, meus irmãos, capítulo 9, versículo 2. Mateus, capítulo 9, versículo 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Vejam que Jesus priorizou nesse texto, quando ele fala, tem bom ânimo, filho. Ele priorizou o quê? Perdoar aquela pessoa, livrá-la de um outro mal. Primeiro Jesus perdoou os pecados daquela pessoa. Na sequência, que nós vamos ver no versículo 6, que ele diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. Ou seja, Jesus priorizou o quê? Mais uma vez, libertar aquela pessoa daquele mal. Às vezes, pelo incômodo, pela dor, a gente prioriza a dor imediata que a gente sente, não é mesmo? Então a gente, ou uma doença crônica, ou uma doença degenerativa, seja o que for, mas muitas das vezes Deus está precisando curar você de algo que futuramente pode prejudicar a sua salvação. Nós precisamos aprender que nós podemos e devemos pedir cura, buscar a cura, sim, mas também buscar ser libertos. Nós ainda somos presos a muitas coisas no mundo. Nós temos muito sentimento de apego às coisas materiais e a sentimentos. Sentimentos que nos levam a cometer erros, a pecar. A gente, quando se converte, quando a gente aceita Jesus, a gente começa a ter a transformação numa nova pessoa, um novo homem, um renovo. Mas nós, como humanos, a gente ainda fica muito preso, apegado a muita coisa no mundo que faz parte do nosso dia a dia. Muitas vezes somos contagiados pela busca do sucesso num trabalho, uma carreira. E às vezes a gente esquece da palavra de Deus e começa a botar em prática algum sentimento do mundo. Isso tudo aprisiona a gente. E a gente tem que estar vigilante para que a gente possa evitar abrir portas para esses tipos de sentimentos. Continuando em Mateus, meus irmãos, vamos ver o que diz Mateus 11, capítulo 11, versículo 4 e 5. E Jesus, respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Aqui, Jesus está mandando uma mensagem para alguns homens que vieram, trazendo a mensagem de João Batista, que se encontrava aprisionado. E João Batista queria saber se ele era aquele Messias que ele vinha anunciando lá no deserto ainda. E Jesus manda a resposta, manda a mensagem para esses homens, a seguinte mensagem, para eles passarem para João Batista. A mensagem diz o seguinte: primeiro, ele queria que essas pessoas testemunhassem o que ele estava fazendo. E eles não só iriam falar para João Batista, de alguma maneira chegar essa mensagem, mas iam testemunhar o que eles estavam vendo. Então, olha a mensagem de Jesus Cristo. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem.
os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, Jesus confirma que realmente, pelo que ele estava fazendo, ele era o Messias anunciado lá por João Batista. Só que Jesus está dizendo que ele veio fazer muito mais do que esses exemplos. Ele veio fazer muito mais do que curar esses cegos, leprosos, surdos. Nessa lista de coisas aqui citadas por ele está querendo dizer que ele fez algo mais. Por exemplo, os cegos, que são os deficientes visuais, além de voltarem a enxergar com os seus olhos, ele também tirou a cegueira de muitos que não conseguiam enxergar a verdade que Jesus anunciava. Pessoas que andavam pelo mundo vendo, mas não enxergavam a verdade de Deus. E Jesus dá visão para essas pessoas. Ele também está querendo dizer que os coxos que andam são os paralíticos, os deficientes que começam a andar, também aplicando para a nossa vida. Jesus também traz para nós um novo caminhar. Essas pessoas que começam a andar com Cristo, elas começam a tomar o rumo certo, o caminho da retidão. Porque antes ou estavam paralíticos espiritualmente, ou estavam num caminho errado. E eles começam a andar no caminho que leva a Deus. Os leprosos, eles são limpos. Jesus também começa a purificar corações, a purificar mentes, a purificar almas. Além dele curar aquela enfermidade, ele estava curando outras, ele estava purificando outras pessoas. Os surdos ouvem. Significa que também outras pessoas, mesmo que não tinham deficiência auditiva, elas estavam surdas para a palavra de Deus. Elas não ouviam nada de Deus. Estavam completamente ignorantes. E Jesus também dá audição para essas pessoas passarem a ouvirem a palavra de Deus. Ela penetrar por aqui e vir aonde tem que ela vir, que é no seu ser, no seu coração. Seguindo, os mortos são ressuscitados. Quantas pessoas já estavam mortas diante de Deus e passam a ser vivas em Cristo. Isso ele também já estava fazendo com a sua pregação, com o ensino do Evangelho. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus sabia que você anunciar o Evangelho para o poderoso, para as pessoas que dominavam o poder e tinham todo o tesouro, todo o dinheiro, seria muito difícil, porque a maioria dessas pessoas já se convenceram a quem elas querem servir. Então, Jesus sabia que precisava anunciar, sim, o Evangelho para aquelas pessoas sofridas, oprimidas, humilhadas, que eram as pessoas humildes. E para essas pessoas já estava se iniciando o ensino do Evangelho. Então, veja bem, nesse recado, nessa mensagem que ele manda para João Batista, ele diz que, além de fazer todos esses milagres, ele estava fazendo muito mais, através do anúncio do Evangelho do Reino de Deus. Está vendo, meus irmãos? Como é que Jesus fazia as coisas, curava fisicamente, mas sempre priorizando a libertação. É tão importante a gente estar livre para adorar a Deus, livre para clamar, livre para testemunhar. Quantas pessoas estão presas, não podem testemunhar o seu amor por Deus, a sua adoração, por vergonha de dizerem que são crentes, que estão no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de escola, porque serão ultrajados, serão humilhados,
serão aborrecidos, estão presos a certas convenções da sociedade. Nós precisamos aprender que para ser cristão precisa ser completamente livre das convenções do mundo, da sociedade, do que elas nos obrigam, principalmente hoje em dia, que tem aumentado cada vez mais. E quando você vai buscar cura, você quando está liberto, você mesmo que você não compreenda os desígnios de Deus, mas você aceita, você clama, você pede, entrega na mão dele e você descansa. Seja lá o que for que ele for fazer, ele está fazendo algo melhor. Está te libertando, ele está cuidando do seu espírito, mudando o seu caráter, limpando a sua alma. Muitas pessoas, mesmo tendo uma doença crônica ou degenerativa, elas encontram paz, mesmo tendo esse tipo de doença, mesmo sentindo dores. Mas nós sabemos que quando a gente busca em Deus, se aquilo não for resolvido, Deus vai dar um jeito de me ajudar a suportar. Lembra do espinho do apóstolo Paulo? Ele, quando revela isso, já tinha se passado 14 anos quando ele recebeu esse espinho. Isso provavelmente significa que foi no início do ministério dele. E ele pediu que fosse curado disso. Mas não aconteceu. Mas ele aprendeu, ele foi consolado, ele foi fortalecido por Deus para suportar aquele incômodo, aquele espinho, aquela dor e continuar na missão dele de evangelização. Para ele acabou que não fez diferença na missão dele. Ele sabia, por mais que ele sentisse dor, ele sabia que Deus estava no controle. E era necessário, mas Deus estava com ele, ajudando a suportar aquela dor. Muitas das vezes a gente tem horas difíceis mesmo, de desânimo, de desespero. Por isso que a gente se entrega na mão de Deus. A gente precisa ser livre realmente para se entregar, completamente. A nossa confiança em Deus tem que ser absoluta, 100%. Porque nós repetimos todos os dias que Deus sabe de tudo, que Deus está no controle. Então deixe controlar a sua vida, a sua dor, a sua enfermidade. Seja livre para crer. Use a sua fé. Amém, meus irmãos? Vamos ver o que diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 15. Versículo 25 e 26. Êxodo 15, 25 e 26. Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Vejam bem, o alerta que Deus dá através de Moisés para o povo é nada mais, nada menos do que obediência. O povo realmente acabou passando por muita coisa por desobediência. Meus irmãos, quantas vezes a gente atrai ou adquire algum mal, mesmo de saúde, por desobediência. Desobediência à natureza, não é mesmo? Desobediência até mesmo às leis da sociedade civil tem consequências. Muitas vezes você fica doente porque você consumiu o que não era para consumir.
Não é mesmo? Então, a gente precisa aprender que tem consequências, sim, a nossa desobediência. Você, quando desobedece Deus, você está abrindo uma porta para obedecer o mal, porque ele vai aproveitar essa brecha. Quando Deus diz, como ele falou aqui para o povo na época, que vocês obedecessem e guardassem os seus mandamentos, eles seriam completamente protegidos por Deus. Mas acabou que fizeram também ao contrário. Isso acontece muito. A gente confessa crer em Deus, a gente aceita Jesus, mas às vezes obedecer é difícil. Porque, não, mas isso não tem nada a ver, isso não é tão grave. A obediência, ela tem que ser absoluta. Se você resolve desobedecer algo da natureza, você tem consequências, não é mesmo? Por exemplo, pessoas vivem pedindo pelo amor de Deus, orem por mim, faça isso, faça aquilo, põe nome em campanha de oração. Quando você vê, a pessoa está pedindo uma ajuda para a sua saúde, mas ela continua fumando, ela continua bebendo. Ué? Então você pede uma cura, mas desobedece de outro lado. Então, a desobediência tem consequências, sim, na sua saúde. Já é tão difícil conviver num mundo com tanto problema, é poluição, é violência, é isso, é aquilo, doenças que não se descobre as causas. Então, por que ainda vamos facilitar desobedecendo ou fazendo o que não deve? Nós devemos andar, sim, no caminho de Deus. Obediência aos mandamentos, obediência aos ensinamentos de Cristo. E pedir e clamar, sim, a Deus todo o tempo por proteção, cura, saúde. E, principalmente, aceitar o que a gente não compreende. Não significa que aquilo que não foi especificamente atendido, que algo maior não foi feito por você. Porque é assim que Deus faz. Amém, meus irmãos? Então, a gente tem que procurar aprender a buscar mais. Né? Mais uma vez, buscar cura é bom buscar junto com libertação. A gente precisa aprender a ser mais livre para ser realmente um seguidor de Cristo. Amém? Sendo assim, nós vamos para o nosso último versículo de hoje, que é Salmo 147, versículo 3. Olha o que nos diz. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Meus irmãos, existem problemas que só Deus mesmo. Existe momento na vida que as pessoas se entregam a uma tristeza tão grande que não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem terapia, não tem medicamento que cure. Você adoece a sua alma, o seu coração. Quantas pessoas ficam sem saber o que fazer e até cometem suicídios? Existem coisas que a gente só pode pedir a Deus. Como diz aqui no versículo, você se apresenta ao Senhor com toda a sinceridade do seu coração, com o seu coração quebrantado. Você se apresenta diante dele e ele vai curar essa ferida, ele vai tratar de você. Independente se eu estou com algum outro problema externo de saúde, mas isso está adoecendo a minha alma, o meu coração. Quantas pessoas têm tudo na vida, têm todo o dinheiro do mundo para fazer diversos tratamentos de saúde, mas não consegue curar a dor da alma. Quantas pessoas famosas, ricas, a gente ouve falar que tiraram a própria vida, chegaram ao ponto que não sabe mais o que fazer. A sua fama, o seu dinheiro não serve, não vai ajudar. O tratamento com terapeuta também não ajuda. Medicação, calmante, não ajuda.
A doença da alma é terrível. Você não sabe para onde correr. Só Jesus que te salva quando você se sente desta maneira. Isso é ser liberto em Cristo. A gente precisa aprender a buscar mais essa libertação. E para isso você precisa estar em Cristo, sim. Você precisa estar orando, jejuando, buscando na igreja conselho, aprendizado. Você precisa estar mais íntimo, mais conectado com Deus. E você só consegue isso estando próximo das coisas de Deus. Não adianta só dizer, eu creio e pronto. Se você quer pedir mais de Deus, você precisa estar mais próximo dele, mais íntimo dele, ter uma relação maior com Deus. E só se consegue buscando, lendo a palavra, compreendendo a palavra, tentando compreender cada vez mais a palavra, orando, pedindo ao Senhor que te oriente para você obedecer realmente, viver o Evangelho, obedecer as palavras de Deus. É fundamental que se obedeça sempre, porque nós temos uma tendência de fazer as coisas por vontade própria. Muitas das vezes a nossa imaginação é tão rápida, tão fértil. Vem e você toma uma decisão e faz. Nós precisamos aprender a ouvir o Senhor. Já que Ele dirige, eu aceito que Ele conduza a minha vida, que Ele guie meus passos. Eu preciso me entregar para Ele, para que Ele me dê a direção. E a gente só consegue se relacionando, conversando, falando, estando íntimo dEle, buscando cada vez mais, obedecendo, mostrando para Ele que você realmente quer tudo dEle e que você quer seguir como Ele nos preparou. Amém, meus irmãos? Então vamos buscar mais libertação para a gente receber mais cura. Por mais que seja difícil o dia a dia de cada um, busque, entregue na mão dele. Ele vai te libertar de coisas que você nem imaginava que isso poderia te fazer mal. Coisas do dia a dia. Esses apegos que nós temos às coisas materiais e a sentimentos também. Amém, meus irmãos? Que essa palavra sirva mais uma vez para refletirmos um pouco mais, né, sobre o que a gente pede a Deus. Normalmente, creio eu, que o que se mais pede ultimamente é cura, alívio de dor, fortalecimento. A gente tem que aprender a pedir força para suportar. Amém, meus irmãos? Sendo assim, nós vamos encerrando a nossa reflexão do nosso tema de hoje e vamos orar para finalizar o nosso encontro. Nós temos algum nome para pedir oração, não? Não, né? Ok, meus irmãos, sendo assim, nós vamos encerrar com uma oração, pedindo ao Senhor Deus que crave essas palavras de hoje em nossa mente, em nossos corações, que possamos sentir mais ânimo cada vez mais na nossa vida. Assim como Jesus falou para aquele paralítico, tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Vamos buscar mais isso. Nós vamos ver a diferença que isso faz na nossa vida, amém? Sendo assim, oramos. Senhor, nosso Deus, Pai Santo, agradecemos a Ti por este momento de reflexão na vossa palavra. Agradecemos por todas as pessoas que participaram, pois desejam mais de Ti, querem conhecer mais de Ti, querem ser libertos para adorar cada vez mais a Ti, Senhor. Por isso, pedimos a Sua bênção, pedimos a Sua luz, para que esta noite tenhamos paz em nossos lares, e assim seja por toda a semana. Que a nossa reflexão seja diária, que a nossa busca de libertação seja diária. Auxilia-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Fiquem com Deus.